Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje temos muitas atrações e informações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a abertura do prazo para a prestação de informações para a consolidação dos parcelamentos do PERT. O professor Edmundo Medeiros finalizando o tema abordado nas últimas semanas, onde faz uma análise das novas medidas de fiscalização e cobranças, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o economista Roberto Luiz Droster, que analisou a trajetória do dólar em 2018. Fique conosco! Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Vamos fazer uma retrospectiva do segundo semestre de 2018, né? Foi um semestre muito tenso, uma eleição muito disputada, com propostas tanto políticas como econômicas muito diferentes. E a maioria da população escolheu um candidato mais conservador, não só nos aspectos relacionados a olhar o mundo de uma maneira mais conservadora, mas de uma responsabilidade fiscal mais intensa. Isso deu um certo alento, então nós estamos tendo um final de ano um tanto quanto mais otimista em relação a 2019. Só que é importante a gente ter sempre um cenário mais provável e um cenário mais pessimista. Então, 2019, a princípio, o cenário mais provável, inflação sob controle, o novo Banco Central vai ser sabatinado pelo Senado, mas o pessoal gostou muito das indicações do governo Bolsonaro, da parte econômica, incluindo o Banco Central, e com inflação sob controle a princípio, taxa de juro baixa, o que para você empresário é muito bom. Taxa de juro baixa incentiva o espírito animal do empresário a investir. No front externo também a aproximação com os Estados Unidos pode ser muito interessante para o Brasil. Obviamente tem essas questões relacionadas aí à política externa sobre troca da embaixada brasileira e o volume de comércio do Brasil com os países árabes, mas eu tenho a impressão que pela nossa neutralidade histórica isso vai ser superado. E o ponto crucial para você ficar atento e preparar o cheque para investir em 2019 são as reformas. Quer dizer, se o governo conseguir aprovar a Previdência, e não vai ser uma reforma definitiva, porque é impossível você, de uma única tacada, numa única canetada, fazer todos os ajustes, não é possível, mas se a sociedade perceber que o Congresso apoiou uma reforma, mesmo que inicial, com as contas públicas arrumadas, inflação baixa, taxa de juro baixa, responsabilidade fiscal e uma vontade de privatizar dentro da lei aquilo que for possível, o ambiente para você empresário vai se tornar muito interessante. Então eu diria que você deve acompanhar com bastante interesse, preparar o cheque para investir, ficar atento, analisar se a sua mão de obra está preparada para um eventual crescimento, se a sua capacidade de produção está adequada e, obviamente, que passados 3 meses do governo a gente vai poder estar falando com você novamente, fazendo um balanço desse início do governo Bolsonaro. Mas, a princípio, a ideia é temos boas perspectivas de crescimento da economia para os próximos anos. E eu não estou falando apenas para os próximos 4. Se todas essas mudanças, de fato, se iniciarem, a partir do início de 19, nós teremos aí uma década de possibilidade de crescimento, o que é muito interessante em termos de perspectiva de crescimento da renda, melhora da qualidade de vida, investimento em infraestrutura. Então, 2019, com todas as atenções, o sinal está verde, né? Mas, obviamente, vamos depender um pouco do Congresso, mas a ideia é que a população deve apoiar as intenções do governo Bolsonaro e provavelmente o Congresso vai aprovar a maioria das propostas. É isso. Agora, lá para março a gente volta a se falar.
O presépio é talvez a mais antiga forma de caracterização do Natal. Sabe-se que foi São Francisco de Assis, na cidade italiana de Grécio, em 1223, o primeiro a usar a manjedoura com figuras esculpidas formando um presépio tal qual o conhecemos hoje. O que restou desse presépio encontra-se atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. No Brasil, em muitos estados do Nordeste, até hoje a montagem dos presépios é acompanhada de danças e festejos, versões brasileiras dos autos de Natal, que são muito comuns na Europa. Essa, você sabia? Eu gostaria de comentar sobre o programa Proconformidade, que está sendo gestado aí na Receita Federal e cujo objetivo divulgado seria o de incentivar boas práticas fiscais aos contribuintes, o que sem dúvida nenhuma é louvável. O que tem se observado, no entanto, a proposta da Receita Federal irá classificar os contribuintes em categorias. Seriam as categorias A, B, C e D. E dentro dessas categorias, a partir de certos critérios, os contribuintes seriam considerados bons contribuintes ou maus contribuintes. A questão é que não se verifica aí necessariamente um incentivo para boas práticas. O que se verifica, na verdade, é quase como uma ameaça formal, na medida em que os contribuintes classificados como maus contribuintes estarão sujeitos a medidas de fiscalização muito mais severas, muito mais intensas e terão reduzidas algumas prerrogativas relacionadas com a facilitação no cumprimento de obrigações acessórias. Gostaria de finalizar então dizendo que bons contribuintes, sem dúvida nenhuma, devem ser incentivados, mas esse conjunto de medidas tornará a vida do contribuinte mais difícil, o que não representa uma evolução, o que não representa um avanço. O nosso sistema tributário é considerado por diversos organismos internacionais um dos piores sistemas tributários do mundo. Ele é complexo, ele é burocrático, ele é um sistema tributário que ele opõe fisco ao contribuinte. Um sistema tributário que não incentiva uma relação harmônica entre fisco e contribuinte. O contribuinte ele enxerga no fisco um inimigo e vice-versa. E esse tipo de medida caminha na contramão do que deveria caminhar o nosso sistema tributário, por criar práticas que dificultam, que pioram a relação fisco-contribuinte. As empresas que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, terão até o dia 28 de dezembro como prazo para prestar informações para efeito de consolidação dos débitos tributários, objeto, portanto, desse programa de parcelamento. A despeito de todas as informações que já prestaram desde o início de sua adequação, elas agora têm um momento de consolidação, de declarar efetivamente os valores e os tributos que pretendem ter enquadrados e aderidos, portanto, nesse sistema. O prazo é até 28 de dezembro e, a partir de aí, elas todas ficarão sujeitas à exclusão desse programa especial. A exclusão, portanto, do PERT fará com que a dívida anteriormente parcelada volte consolidada ao seu valor original, sem os abatimentos de multa e juros previstos na legislação sobre esse programa. É importante, portanto, que estejam atentos a essa consolidação, que deve ser feita diretamente no site da Receita Federal. Mesmo as empresas que pretendem ainda aderir ao Simples, mas que estiveram impossibilitadas justamente por conta de débitos tributários anteriores, devem ficar muito atentas, pois não poderão, se houver algum tipo de pendência, não poderão fazer, portanto, essa sua adequação e se enquadrar no Simples Nacional. A nossa preocupação, a preocupação do Simp, é sempre de orientar o micro e pequeno empresário, principalmente da indústria, para que se mantenha sempre formal e regular. Portanto, atente a essas informações, a essas normas da Receita Federal, mantenha, você que está dentro do PERT, mantenha a regularização de informações e também de seus pagamentos, para que se mantenha regular, formal com a sua atividade, gerando emprego e renda.
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Luiz Troster, economista e um homem de uma bagagem extremamente grande, como vocês vão ver no programa. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui. Troster, como é que você vê esse final de ano? Como é que você vê 2019? Bom, eu acho que todo mundo está com expectativas. Ano novo, vida nova. Muitas coisas vão mudar agora com o novo governo. Depois de 1º de fevereiro, um novo congresso, uma série de mudanças. Está todo mundo esperando. Vai agora, é a chance. Eu acho que o quadro conjuntural é muito bom. Problemas tradicionais da economia brasileira não existem hoje. A inflação está sob controle, os juros básicos estão em piso histórico, deve subir mais 1 ponto, 1,5 ponto, mais 8% historicamente é um nível muito bom. Você tem um resultado na balança comercial muito bom. 2018 vai ser o 2º melhor saldo comercial da história econômica do Brasil. E as contas públicas, apesar de ruins, na margem, as receitas estão apresentando uma tênue tendência de alta e as despesas uma pequena queda, quer dizer, o buraco está encolhendo mês a mês. O novo governo do presidente Bolsonaro sinaliza cortes de despesa, enxugamento, redução da máquina, etc. E medidas estruturais que ele está discutindo, por exemplo, reforma da Previdência e assim por diante. Qual a sua visão sobre esse tema? Bom, primeiro, quer dizer, quanto menos o governo gastar e continuar fazendo o mesmo, é bom. Quer dizer, você sempre fazer mais com menos, é mais eficiência, é melhor para todo mundo. Então, nesse sentido, é positivo. Você tem que ver primeiro onde que você corta. Quer dizer, você cortar para crescer menos, quer dizer, alguns gastos não podem deixar de ser feitos e são feitos muito bem pelo setor público. 2, implicitamente no raciocínio do governo é o seguinte, quanto menor for o déficit, melhor vai ser a dinâmica da dívida pública. Quanto melhor for a dinâmica da dívida pública, menor vai ser o risco Brasil. Quanto menor for o risco Brasil, nós vamos ter mais investimentos. Quanto mais investimentos, nós vamos voltar a ter mais emprego. É um raciocínio, apesar de verdadeiro, que você não está focando no que é essencial. O essencial hoje, o objetivo da política econômica é o emprego. Você tem 12,4 milhões de desempregados no Brasil. Se eles abrissem os braços assim... Fora os subempregados. E os que não procuram emprego. E os que não procuram emprego. Se eles abrissem os braços assim, eles poderiam dar a volta inteira no Brasil. É muita gente desempregada. Para um desempregado, é um drama social muito grande, um drama pessoal maior ainda. Então, a primeira coisa que tem que focar é emprego, né? Emprego, algumas medidas, como desonerar a folha de pagamento, fazem muito pouca diferença. Nós temos 3 tipos de desemprego no Brasil. Um é o conjuntural. Se a economia começar a crescer, e vai começar a crescer o ano que vem, eu explico daqui a pouco por quê, isso faz com que o emprego aumente. É como o restaurante aqui do outro lado da rua. Cai o movimento, sim, diminui os garçons, aumenta. Sim. Agora, tem outros 2 desempregos que são muito mais importantes e mais permanentes. Um é o desemprego estrutural. O Brasil exporta postos de trabalho e crescimento para os países vizinhos. Sim. Por quê? Porque a competitividade da economia brasileira é baixa, é burocracia, são alvarás, uma série de coisas exageradas fazem o quê? Que as empresas escolhem produzir no Paraguai, no Uruguai, na Argentina e exportem para cá. Quer dizer, tiram postos de trabalho daqui, tiram crescimento daqui e exportam bens e serviços para cá. Com incentivo tributário. Alguns com incentivo tributário, outros com facilidade, quer dizer, é complicado fazer as coisas. Eu dou só um exemplo. Você vai identificar uma pessoa no Brasil, SIC, PIS, RG, carteira de trabalho, título de eleitor, tiver uma coisinha errada. Por que não tem um número só? Um cidadão, um número. Aí veio a bioidentificação, que podia facilitar muito a vida.
Hoje você identifica melhor alguém pelo pulso, pela íris, uma série de maneiras, mas o que eles fazem? Receita Federal tem uma, não, Justiça Federal tem uma bioidentificação, Justiça Eleitoral outra, Polícia Federal outra, quer dizer, além de todos aqueles mais, quer dizer, essa mentalidade burocrática tem que melhorar, né? Tem que simplificar, quer dizer, não é só o incentivo tributário, é a facilidade, você saber o que você paga, alíquotas de ICMS, você devia ter 3, 4 ou 5 alíquotas e pronto, não. Tem um monte de alíquotas, um monte de classificações. Você tem um exército de contadores, despachantes, advogados que você não precisaria ter. É energia jogada fora. Aí outro tipo de desemprego é o emprego da inadequação da oferta de mão de obra à demanda de mão de obra. A estrutura produtiva brasileira está mudando muito. Tecnologias, inovações. Então o que acontece? A mão de obra não está preparada e a oferta e a demanda de mão de obra não tem a mão de obra. Então, o que tem que fazer o governo? Começar, primeiro, a antecipar demandas, preparar essa mão de obra, reduzir fricções no mercado de trabalho. Com isso, você aumenta a oferta de mão de obra e isso acaba atraindo mais empresas para produzir aqui. O Brasil tem potencial de ser um grande centro econômico, financeiro, comercial, industrial para toda a América do Sul e para a África portuguesa. Nesse momento, quando nós olhamos investimento, etc., a Bolsa e assim por diante, os países desenvolvidos não compraram o Brasil ainda, compraram? Não compraram, a Bolsa em dólares está no mesmo patamar, eles estão retirando recursos do Brasil. Então, nesse sentido, tem uma tradição que vem desde Franklin Delano Roosevelt, que é os primeiros 100 dias. Nos primeiros 100 dias, o governo tem que mostrar serviço bom. As pessoas ainda estão entusiasmadas, ainda estão olhando o que vai acontecer. Então é a hora e a vez de mostrar, olha, o Brasil consegue fazer muita coisa em pouco tempo, né? Por que você acredita que vai crescer em 2019? Por 2 motivos. Primeiro, você tem um fenômeno que é chamado overshooting. Quando você fica sem tomar água um tempão, você toma muita água. Foi o que aconteceu em 2010. A economia em 2009 andou para trás, em 2010 cresceu 7,5%. Algo parecido aconteceu em 94, 95, em 92 tinha ido para baixo, deu aquela disparada. Em 2001, 2003 deu aquela disparada. Então, por que dá essa disparada? Porque as pessoas reprimem algumas compras. Então, a pessoa que trocava de carro a cada 4 anos ficou esperando um pouco mais. A dona de casa que trocava o fogão a cada 10 anos ficou com o fogão mais tempo. Acabou a crise, quer dizer, não só você volta a trocar o fogão a cada 10 anos, como todos que ficaram sem trocar começam a trocar. E você já nota isso, por exemplo, a produção de bens de consumo duráveis, como móveis, eletrodomésticos, está crescendo mais do que 10% nos últimos 12 meses. Então, esse é um fenômeno que as pessoas esperam. Começou a melhorar, vão. Então, isso é razoável estimar um piso para o crescimento de 3%. Em 2019? Em 2019. Se ele fizer o ajuste no crédito, o que acontece hoje? O crédito na margem, as concessões estão 70% ao ano. Quer dizer, alguém fica endividado, em vez de oferecer uma nova linha com taxas semelhantes ao que ele tem, ele dá um cheque especial. Então, hoje você tem mais da metade das empresas sem anotações de atraso. Então tem todo... 16 milhões de empresas estão negativadas. E sabe o que é? Isso, se você corrigisse isso, você corrige com pouco trabalho. Tem até um trabalho que o SIMP fez sobre isso, mostrando que você tem que... Melhorando a estrutura da intermediação brasileira é da época de inflação alta, acabou a inflação, mas não acabou a intermediação inflacionária. Se você fizer esse ajuste, aí as empresas têm recursos para melhorar, para aumentar capital de giro, começam a empregar mais, e o Brasil pode crescer 4% no ano que vem. Se o governo fizer a lição de casa. Se o governo fizer a lição de casa bem feito, não basta fazer a lição de casa. Nos primeiros 100 dias.
Nos primeiros 100 dias, é a hora que você tem que fazer. E o que você chamaria de essencial nesses primeiros 100 dias? O crédito primeiro. Bom, no sistema financeiro, o câmbio. Não faz sentido você ter um câmbio moderno e sofisticado na B3, você pode negociar milhões de dólares, bilhões de dólares só com telefonema, e você vai comprar alguns dólares para viajar, você tem que ou fechar importação, exportação, contratos, toda uma parafernália burocrática. Então, o que acontece? Esse mercado, que é o que dá emprego, fica refém desse mercado que só arbitra cotações. O errado não é esse mercado sofisticado, é esse daqui você tem um atrasado. Então, melhoraria o crédito, melhoraria o setor financeiro, reveria a questão das reservas rapidamente. Assim, e isso, em pouco tempo, pode fazer uma mágica. Que mais? Foco. Quer dizer, você está com o país dividido. O governo Bolsonaro tem legitimidade, isso é muito importante, mas essa legitimidade encontra muita oposição ainda. Então tem que divulgar mais o que é o projeto Bolsonaro. A equipe é muito boa, tem algumas exceções, algumas dissonâncias. Por exemplo, em média, nos últimos 12 meses, o Brasil exportou 58 bilhões de dólares para a China e só 26 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Quer dizer, menos da metade foi exportado para os Estados Unidos do que para a China. E ele quer começar a dar prioridade para a China. Quer dizer, você tem que dar foco para os Estados Unidos. Quer dizer, você tem que focar no que dá mais retorno, o que é melhor para o Brasil, não é que é o melhor ideologicamente. A reforma da Previdência teria que estar nesses primeiros 100 dias? Tem que estar a reforma da Previdência. Não sei se sai em 100 dias, quer dizer, a dinâmica, você está fazendo um ajuste de longo prazo. Tem que fazer. Mas tem coisas, por exemplo, independência do Banco Central, sempre fui defensor, acho que é importante, tem que ser feita. Mas não é urgente. Você pode esperar com a independência do Banco Central, mas você não pode esperar fazer o ajuste na oferta de crédito. Então, ele tem que fixar o que é o Brasil, qual que é o Brasil que nós queremos, quais são os caminhos, de maneira que a sociedade como um todo aceite esse projeto. Eu acho que isso é o mais importante. E é isso que está faltando, na sua visão, para que a gente possa crescer ao invés de 3%, 4%. É isso que em falta. 2019. Em 2019, para a gente chegar aqui no final do ano que vem e você mostrar o programa e falar, você tinha razão. Eu não acreditei em você, Trosser, mas você tinha razão. Olha, eu torço para que você esteja certo, porque estando certo, o Brasil cresce e todo mundo se beneficia do crescimento. Perfeito. Não existe crescimento sem que a sociedade se beneficie. Então vamos fazer assim, você me convida no último programa antes do Natal, o ano que vem. Se eu tiver certo, né, a gente já vai saber em dezembro, você me dá uma garrafa de vinho. Se eu não tiver certo, eu te dou uma garrafa de vinho. Está feito o convite. Então pronto. Está fechado o convite. Chegamos ao final de mais um ano e agora é um momento de paz, de amor, de alegria. É Natal. E queremos desejar a você e a toda a sua família um Feliz Natal, com muito amor, que a paz, que a harmonia, que as bênçãos de Deus possam dirigir a nossa vida em mais um ano. Feliz Natal, próspero Ano Novo. E até a semana que vem, se Deus quiser.